Brasília amanheceu com a segurança reforçada, principalmente no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. O corpo de Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, só foi retirado pelo IML da Praça dos Três Poderes por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira. Próximo ao corpo foi encontrado um detonador de bombas. Mas aqui na Praça dos Três Poderes, por volta das 9 horas da manhã, a gente ouviu duas explosões, que seriam de detonações de outros explosivos que teriam sido encontrados. Pelo menos foi isso que o major também falou, que pelo barulho, como o esquadrão antibombas está atuando no local, seria isso, a detonação agora de manhã de mais 2 explosivos que foram encontrados. Apesar do autor do atentado ter agido sozinho, as autoridades entendem que este não foi um fato isolado e ligam com o traumático 8 de janeiro de 2023. O ministro do STF que vai conduzir este inquérito, Alexandre de Moraes, disse que o contexto começou com o gabinete do ódio no governo Bolsonaro. Moraes também se manifestou contra a anistia dos presos pelo 8 de janeiro. Segundo ele, a impunidade gera mais agressividade. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal, porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República, foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Na sede da Polícia Federal, o diretor Andrei Rodrigues afirmou que os movimentos extremistas estão vivos e que o momento é de gravidade. A fala dessa senhora dizendo que o alvo dessa pessoa era sim o ministro Alexandre de Moraes. E aqui voltamos à nossa pauta da gravidade da situação, que não é algo que a gente possa tratar de maneira distinta do que não com o rigor necessário. Andrei Rodrigues disse que um celular, uma caixa e outros explosivos foram apreendidos no trailer que Vanderlei Luiz alugava próximo à Câmara, onde também estava o carro, local da primeira explosão. Já na casa dele também foram encontradas bombas que se assemelham a granadas. Uma explodiu no momento de busca dos policiais. O diretor também destacou que a ação foi premeditada e que as investigações vão fazer o cruzamento com os dados do 8 de janeiro. Em depoimento à Polícia Federal, a ex-mulher de Vanderlei Luiz disse que o plano era matar Alexandre de Moraes e depois se matar. Esse movimento extremista, infelizmente, com essas ações, se mostram muito vivos. Enfim, um episódio que não fazia parte do cotidiano das agências de segurança e que hoje, infelizmente, fazem parte, e a gente tem que atuar com todo o vigor. Hoje, ministros do Supremo já receberam novas ameaças por e-mail. As mensagens com fotos de arma de fogo e livros religiosos dizem que, enquanto a Suprema Corte não for eliminada, não haverá descanso. No STF, na abertura da sessão, o presidente Luiz Roberto Barroso questionou onde nós nos perdemos nesse mundo de ódio, intolerância e golpismo. Porque subitamente se extraiu o pior das pessoas. Pessoas com visões diversas podem ter respostas diferentes para esse fato, para essa pergunta. Porém, mais do que procurar os inspiradores dessa mudança na alma nacional, o que nós precisamos é fazer o caminho de volta à civilidade e ao respeito mútuo. Superar essa crença primitiva de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. Tá, e olha aí, como dito pela Raniele no VT,
os ministros receberam ameaças. Inclusive, a Aline traz para a gente o que foi enviado aos ministros do STF em tom de ameaça. Explica para a gente, Aline. Já no dia seguinte do atentado e da morte, né, desse rapaz, o STF recebeu e-mails com ameaças, eu mandei a foto, com arma de fogo e 2 livros religiosos. Tem aqui uma Bíblia e tem um outro... Isso. E uma arma de fogo. Tá aí a imagem. Então, no dia seguinte já continua, né? Continua... o extremismo perdeu um membro, mas vem mais por aí. Então, realmente, como o ministro Alexandre de Moraes falou, a impunidade gera o encorajamento para continuarem, né? Então, por isso, realmente, é muito importante a fala dele, a fala da Polícia Federal e dos órgãos, né, de todas as nossas instituições, inclusive da imprensa também. E o ministro presidente do STF, Alessio, Luiz Roberto Barroso, faz o questionamento. Onde foi que nós nos perdemos? Sabe, é muito associado a essa questão ao 8 de janeiro, inclusive tem sim um potencial, porque foi ali suscitando na mente, né, das pessoas, por vários incentivos, por vários incentivadores, é importante que se destaque também, mas tem algo muito diferente, porque, por exemplo, o 8 de janeiro foi televisionado, foi acompanhado pelas forças de segurança, os ministros tinham conhecimento, o presidente da República, o governador, todo mundo tinha conhecimento de que havia ali uma multidão caminhando em direção à Praça dos Três Poderes. Até aí tudo bem. A diferença para esse ataque de ontem foi justamente o contrário. Era uma pessoa que estava lá passeando, de certa forma, uma pessoa sozinha, em um ato que pode ter tido ali um grupo nessa mobilização, mas que estava no momento sozinho, estava em uma ação individual, isolada, e teve ali uma certa facilidade para entrar na Praça dos Três Poderes. Então, eu acho que o que difere muito são as situações. Em uma foi uma espécie de surpresa, pela manifestação ou pela aquela ação, aquela marcha direta ali para a Praça dos Três Poderes ter culminado no 8 de janeiro. Agora, no dia de ontem, não. A gente teve um homem que foi negado de entrar no prédio do STF, porque estava havendo a sessão naquele momento. Talvez, se não fosse por isso, ele teria conseguido avançar no seu plano ali de chegar e ter causado estragos ainda maiores. E houve, novamente, eu acho que o que a gente deve associar a uma falha, Nanias. Primeiro, a falha no momento da segurança. E trazendo para um contexto geral, eu acho que a maior falha mesmo foi, como disse o ministro Alexandre de Moraes, é tentar minimizar. Quantos parlamentares durante o 8 de janeiro do ano passado tentaram minimizar todos esses atos, né? Dizendo que eram senhoras, que eram pessoas indefesas, que alguns estavam com crianças, de que não eram terroristas, de que eram apenas pessoas levadas por um ideal, e esse ideal justamente aconteceu e acontece. Esse ataque de ontem também é motivado por esse ideal golpista, esse ideal contra o Supremo Tribunal Federal, porque as mensagens que foram compartilhadas no Facebook do Francisco Vanderlei eram justamente isso. Eram contrárias ao judiciário brasileiro, contrárias, sobretudo, ao ministro Alexandre de Moraes, que é a principal vítima dos golpistas do 8 de janeiro. Então, eu acho que há sim que se punir com veemência mesmo, não há que se pensar em anistia, como alguns deputados defendem. E o próprio ministro Alexandre de Moraes fala muito bem, né, de que deve ser encerrado esse assunto de anistia para que não possa se repetir novamente cenas como a de ontem. Olha, Ananias, desculpa, só para falar que o Francisco Vanderlei, ele visitou o plenário do STF. Da Câmara, em 24 de agosto. Do STF, sim, inclusive fez foto. E fez foto e depois usou as fotos para falar, para fazer ameaças. Então, a gente vê que é muito fácil. Né? E outra coisa que eu também observei, que a gente está nessa situação toda da votação do 6x1. Então, eu acredito que a deputada Érica Hilton também precisa reforçar sua segurança. Inclusive, assim como Aline, os ministros do STF. A Câmara dos Deputados divulgou imagens, a gente vai, inclusive, buscar essas imagens do circuito interno de TV, que mostram o autor das explosões dentro da Câmara dos Deputados, 8h15 da manhã, do dia do ataque. Ou seja, ele esteve na Câmara dos Deputados poucas horas antes de se explodir aí, nessas imagens que você está vendo, em frente ao Supremo Tribunal Federal. E a Polícia Federal, ela está extraindo do celular do autor do ataque os dados para elucidar
a investigação. A ideia é trazer com que se identifique a partir dessa extração dos dados com quem Vanderlei conversou, em que grupos ele estava presente, qual era o diálogo que ele mantinha, se ele de fato agiu sozinho ou se foi instruído por quem? Por alguém. O fato é que a gente lembra que no 8 de janeiro existia uma escolarização para o golpe. As pessoas eram instruídas a como atacar, a como deflagrar os atos terroristas que a gente viu de destruição das sedes dos três poderes. Olha aí, essa é a imagem que eu me referi anteriormente, ele com esse chapéu aí branco, na Câmara dos Deputados, pela manhã, quando à noite ele executou o ataque ao Supremo Tribunal Federal. Essas imagens já estão dentro desse inquérito também da Polícia Federal. Porque a gente viu um ato, pelas imagens, de uma pessoa sozinha, mas ele fez a bomba sozinho? Era uma bomba caseira? Ele recebeu a instrução de alguém? Tantas bombas, né? Não era só uma, Sim, muitas bombas. Várias. Foi arquitetado, planejado todo o ataque. Ele fez isso sozinho? É o que a Polícia Federal deve responder, Franci. Sim, Ananias, e o que mais preocupa é que esse discurso está tão naturalizado que o tio França, que é como ele era conhecido, esse que foi morto no atentado, quando a bomba explodiu, ele comentava com os seus vizinhos, a cidade toda sabia do plano dele de matar o ministro Alexandre de Moraes. Foi o que a ex-esposa dele sinalizou. Mas mesmo diante de tudo que ele dizia, isso não alertou aquela sociedade para o perigo que essa fuga representava, até ele chegar aos finalmente, felizmente, perdeu a vida, mas são essas pessoas que cometem atentados como esse que dizem defender a liberdade, Ananias, e elas dizem defender a liberdade, mas não querem que as pessoas sejam livres para pensar do modo como elas acham correto ou para respeitar uma decisão judicial. Porque, inclusive, com o resultado das eleições passadas, eu mesmo recebi nas minhas redes sociais comentários do tipo: em 2026 a esquerda vai acabar, vamos exterminar a esquerda. Esse não é um custo de quem defende a liberdade, porque a democracia é isso, é você saber conviver com os paralelos, com opiniões diferentes. Tanto que esse homem que morreu no atentado, ele planejava ataques não apenas para o ministro do STF, planejava também para jornalistas, chegou a ameaçar William Bonner, outras figuras que ele classificava como comunista. Então é um cenário muito preocupante no nosso país e que é, sim, ratificado por autoridades. Basta quem nos acompanha agora fazer uma pesquisa básica no Google ou qualquer site de pesquisa. Cada deputado ataca Moraes, senador ataca Alexandre de Moraes, que vão aparecer vários erros. Isso de ligar o ministro à ditadura, de colocá-lo como um ditador, é muito presente por série de parlamentares. E é um discurso criminoso que não pode mais ser tolerado. E o que se espera, no mínimo, é que sim, a PL da anistia seja enterrada. Caso contrário, atos como esse se replicarão com frequência. Pelo que se vê, de fato, foi enterrada. Próprios aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro já têm essa impressão diante do que aconteceu, já externaram, inclusive, entre eles, que ficou difícil dar anistia aos golpistas do 8 de janeiro, depois do ataque, porque esse movimento segue vivo. Esse movimento segue sendo alimentado diariamente, inclusive por líderes, por esses líderes políticos da extrema-direita no país.